Olá pessoal, estou aqui para fazer a avaliação do desafio Voz à Obra 130. 130 desafios não é mole, mas são 130 textos bacanas que a gente fez até agora. Acho que o que a gente pode tirar daí é que tem muita gente que já começou fazendo os desafios, foi crescendo no resultado da locução. Não sei se foi por causa do desafio, mas que o desafio, se não foi total, é uma boa parte é uma boa parte responsável pela melhora de muita gente que participa, e é notório assim o crescimento de muitas pessoas. E eu fico bem satisfeito porque um dos objetivos é esse, né? Outro dos objetivos é mostrar o meu trabalho, e o fato do pessoal que participa estar melhorando é a união das duas coisas, né? Então isso é bem legal. A gente teve nessa semana um texto de produto de consumo alimentício, que geralmente tem algumas particularidades que são importantes, em muitos textos, né, que a gente faz muito, quem faz locução comercial, tem muito texto de produto alimentício, porque é um segmentos que mais anuncia. E tem alguns pequenos segredos, tal. Os textos nem sempre são super criativos, então muitas vezes o que faz com que a sua locução desponte, né, ela fique melhor do que as outras, é exatamente alguns detalhes, porque não é pelo texto em si, e é pela maneira como você acaba fazendo. Então, nós tivemos, assim, numa média, temos subido, né, o nível das gravações. Então, é mais difícil escolher um destaque, mais difícil a gente ter aquela nota de corte, né, que eu me lembro que muitas vezes existia antes. Era muita gente que projetava a voz, o pessoal não está mais projetando a voz, né? E isso eu acho que é em função até da própria crítica que eu andei sempre fazendo, em função das pessoas terem aquele vício de trabalhar em rádio, de trabalhar, mesmo quem é ator, que trabalha no teatro, de fala alto e não controla a emissão de voz. Então acho que isso é um dos méritos do resultado do desafio Voz à Obra, né? Acho que isso não é fácil de conseguir, mas eu acho que a gente tem conseguido. Se vocês forem ouvir todas as gravações desse desafio, não foram muitas, mas foram razoáveis. Foram 62 gravações. Tem duas, que eu me lembro, e tem duas gravações que o pessoal projetou um pouco a voz, né? E não é o projetado que era antes. Antes era um projetado que era nas alturas. Agora não. Agora está saindo um pouco do normal só, né? Isso é uma coisa que eu considero inusitada, porque o vício, muita gente carrega esse vício, né, de falar. Então eu percebo a melhora em muita gente que fez o curso comigo, e que eu percebo que desde o tempo do curso, como percebeu alguns detalhes, como melhorou muito, né? Como melhorou muito a performance. Isso é bem legal. Eu fico bem contente, porque esse que é o objetivo, né? Fazer com que as pessoas
mudem a maneira de fazer locução, façam uma locução mais natural, mais conversada, mais orgânica, como eu tenho chamado agora, até porque, queira ou não, é uma maneira orgânica de você fazer uma locução, ela sendo mais natural, não sendo artificial, né? Não sendo alterada por, vamos dizer, por um vício, por um condicionamento de fazer um tipo de locução que é para ser utilizada em outro meio e não no meio comercial, não na publicidade em si, né? Então, e com isso, dos 62 participantes que nós tivemos, são 1, 2, 4, 5, são 18 pré-destaques, né? Então, isso, nós temos aumentado esse número, né? Antes eram 10, 8, 9, né? Hoje nós temos 18. Os textos eu não considero mais difíceis, pelo contrário, são até um pouco mais fáceis, mas justamente aí é que reside a grande diferença entre uma boa locução e uma ótima locução, né? Então, porque quando, às vezes, o texto que tem coisas criativas, que sugere, os textos que sugerem algumas firulas na interpretação e tudo mais, eu considero às vezes até mais fáceis de serem feitos do que um texto normalzão, que não tem muita coisa. Porque aí você tem que procurar lá no fundo alguma coisa que faça com que você consiga se destacar. E, por incrível que pareça, a gente tá tendo um número crescente de participações com mais qualidade na interpretação, né? E muita gente que não tinha, muito que reclamava, que às vezes, né, tenho aluno, eu fiz o curso, mas não estou conseguindo ser destaque. Hoje foi. Depois eu vou falar lá mais na frente. Enfim, isso realmente mostra uma evolução. Isso mostra que o caminho está sendo bem percorrido e o cara que está puxando esse caminho está puxando certo, está indo na frente, está puxando a turma, está fazendo certo, né? Que esse é o objetivo do meu trabalho e vamos dizer, eu concedo um pouco do que eu conheço, do que eu sei e do que eu sei como fazer com que as pessoas cheguem lá, que é justamente o que eu faço desde que eu comecei, desde que eu aprendi a trabalhar com isso, né? É passar dirigir você para fazer uma boa locução, para você resolver o problema, né? Ou o meu problema de produção, porque eu preciso de alguém para fazer aquilo, ou o problema do cliente, que é a maioria das vezes, ou hoje em dia o problema de cada um que participa, que precisa melhorar e acaba me procurando. Então, é bem bacana o que a gente percebe que está existindo de evolução entre as pessoas que participam do Desafio Voz à Obra. Agora, no fim do ano, nós vamos talvez dar uma diminuída no volume, né, de desafios, não é uma parada, mas vamos dar uma reduzida, porque precisamos dar uma descansadinha. Então, ainda não está decidido, mas provavelmente depois do próximo, do 131, que também a gente termina mais essa rodada aí né, do Desafio Plus, né? Pode ser que a gente mude um pouco a frequência, não sei ainda, não sei. São conjecturas, então estou só colocando, até porque as pessoas, é legal que vocês também tenham ideia de como é que será feito agora, agora no final do ano. E também, no próprio meu trabalho, mudei um pouco algumas coisas. Primeiro, que
agora, a cada 15 dias, eu vou lançar um podcast do Viver de Locução. Então, segunda-feira, a gente, junto com o novo destaque, ou os novos destaques, a gente vai ter mais um episódio do Viver de Locução, que é um podcast que eu considero da nossa turma, certo? Não é dos grandes nomes, não, é do pessoal que está aí, que está atuando no mercado, que está tendo trabalho, que tem bastante lenha para queimar e tem muito exemplo legal para mostrar. Exemplo efetivo, verdadeiro, não é essas coisas, você vai ganhar X, né? XK, né? Esses XK que são, né? O vendedor de ilusões, né? Aqui não vende ilusão, aqui nós vendemos interpretação para valer. Todo mundo que faz acaba melhorando demais a sua interpretação. Isso aí é uma promessa que tenho cumprido sempre. Quem vai até o fim consegue. Não tem ninguém que não conseguiu, para se pensar nisso. Então, voltando a falar do Viver de Locução, que aliás, aí vai uma ponta de bronca que eu tenho, porque eu procuro sempre achar nomes para as coisas, nomear as coisas do meu trabalho. Voz à Obra é um nome que eu fui pensar que eu poderia fazer para que porque o trabalho com a voz fosse como é que chamaria um trabalho com a voz? Achei o Voz à Obra. Viver de Locução é o nome do meu podcast. Já tenho visto um monte de gente falar, você quer não sei o que, quer viver de locução. Eu não sei por que tem essa fixação, né? Workshop de locução comercial, que é uma coisa que também lancei lá atrás. Já teve cópia, né? O desafio tem cópia. Que mais que tem cópia? Tem mais um que eu de vez em quando ouço falar. Vozes Brasileiras, que é meu site tem também Vozes Brasileiras. Eu tive uma época Academia da Voz, aí eu abandonei, não deu um mês, apareceu uma Academia da Voz. Então, mas é isso aí, né? Então, vamos parar com o queixume, vamos continuar aqui com o nosso trabalho, que é o trabalho que dá certo, né? Então, voltando, segunda-feira, agora, próxima segunda-feira, que é 15 dias do último do Fabrício, agora teremos mais um episódio de Viver de Locução. Também o Voz à Obra Online, que é meu curso de locução comercial, natural, conversada, orgânica, está aberto agora direto, as inscrições estão abertas direto, então não tem mais que esperar no fim do mês. Quem quiser é só entrar lá em vozaobraonline.card.co, mas isso aí depois nós colocamos aí nos comentários para quem quiser conhecer, pode entrar, conhece o conteúdo, conhece valores e se tiver interessado já pode entrar direto e comprar direto. Também agora no dia 15 de novembro, no feriado, vou fazer, depois de uns 2 anos, voltar a fazer um workshop de locução comercial, um workshop Voz à Obra, que eu estou chamando de workshop passo a passo. Por quê? Porque eu vou fazer várias edições. Então, para quê? Para que todo mundo que participe ou que queira participar possa depois ir fazendo outros que vou fazendo a seguir. Nesse primeiro eu vou falar sobre pontuação, enfim, mas também é uma coisa limitada a 10 participantes. Mas às vezes se não tiver 10, tiver 8, o número que tiver, só tem um, fazemos com um, não tem problema. Sempre tem, pelo menos um, né? Mas, então vai ser no dia 15 de novembro, eu provavelmente na sexta-feira vou mandar um e-mail para quem está na minha lista para mostrar o que eu estou querendo fazer. Mas na verdade
Dessas 10 pessoas vão ser 10 textos diferentes, um para cada pessoa, e eu faço a direção e o participante faz, todo mundo na sala com o Zoom, todo mundo que está participando assiste os outros que estão participando, então cada um faz, eu dirijo e a pessoa faz aquele texto, o outro faz outro texto e o outro faz outro texto, então cada um faz um texto diferente e todos assistem e captam o que for falado para que você fez a locução, tal, tá assim, 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 papapá, faz de novo, né? Faz uma vez e depois eu faço a avaliação na hora, faço o comentário, né? Antes eu dou a direção, você faz e refaz. Isso todo mundo assiste. Esse é o workshop. Isso aí é uma maneira bem legal das pessoas aprenderem, porque você vê com o caso de quem tá junto, você percebe muita coisa no aprendizado do outro. Você indiretamente aprende. Então é o que a gente fazia, presencial e que já fiz algumas vezes, no online, e fazia tempo que não fazia, tô com vontade de fazer porque é gostoso, a gente bate um papão, todo mundo se apresenta, geralmente além de ter um momento legal, ainda as pessoas se conhecem, trocam contato, trocam informações, né? Então a gente conversa sempre bastante. Começa para ser rápido, mas acaba sempre sendo meio demorado, porque é gostoso de conversar, de bater papo. Então vai ser esse workshop no dia 15 de novembro. Aí depois da amanhã, para não ficar muito bagunçado, amanhã eu mando o e-mail com o texto novo do Desafio 131 e na sexta-feira o e-mail do workshop, workshop Voz à Obra, que vai ser o primeiro de alguns que eu acho que vale a pena fazer. Bom, então vamos voltar aqui ao texto do Sufresh. Era um texto... Deixa eu pegar esse texto aqui, porque quero comentar um pouquinho dele, porque eu acho que mesmo o pessoal tendo ido bem, vamos dizer assim, né? Sempre tem alguns detalhes que são legais da gente comentar, né? Por exemplo, eu acho que às vezes o pessoal não pode ser só porque se faz uma vez uma coisa, fazer sempre, né? Isso aconteceu uma época que todo mundo fazia, botava muitos cacos às vezes desnecessários. O caco é legal, mas ele não é obrigatório e não é para fazer sempre, né? Até porque você se perde um pouco o objetivo da coisa. Outra coisa é que você vai fazer o Sufresh, gostoso, tal, é uma coisa legal de fazer, mas precisa escolher o ponto, precisa fazer sem ser muito gratuito, precisa ser uma coisa que se percebe que realmente só vale você colocar esse né, água na boca se realmente você consegue fazer uma interpretação legal e coloca no lugar certo, né? Então aconteceu alguns mais ou menos que poderia ter sido pensado de uma maneira às vezes diferente. E que mais? Como Sufresh é um nome que tem um sh, é uma coisa bacana de às vezes trabalhar em cima da maneira de falar o nome, né? Então usar o sh, a sonoridade do Sufresh para você usar a sua emissão diferente para esse Sufresh, fazer suave. Isso é uma coisa bacana. Isso é uma coisa que
geralmente devem estudar no texto o nome do produto, o nome de alguma coisa que aparece muitas vezes no texto. Então, uma coisa que eu queria levantar, isso não falei no dia que eu fiz a direção, porque não me ocorreu, mas por isso que eu estou falando agora, porque é uma coisa que eu acho legal, porque não serve só para esse desafio, não serve só para esse texto, serve para textos em geral que tenham essa particularidade. Bom, é isso. Então vamos lá sobre a avaliação, né? Nós tivemos, então, 62 participantes, 33 homens, 29 mulheres, e apenas 2 novos, né? Eu não sei se... 2 novas, eu não sei se as 2 são novas ou uma só que é nova, mas de qualquer maneira, se uma não foi nova, fazia tanto tempo que ela não participava que eu tinha até esquecido, mas como eu conheço o nome, então por isso que eu fiquei em dúvida. Então são 2 pessoas, a Má França e a Fernanda Ribeiro. Então essas 2 são novas, acho que a Má França é nova, que eu já conheço ela de nome. Então vamos lá, tivemos, mais uma vez, fizemos aquela classificação B, B+, B++, e para poder diferenciar, porque foram 18 B++, então tivemos uma seleção B+++, que foi a seleção dos escolhidos para serem os destaques. Então tivemos, são 2, 4, 5 B só, olha aí, né? Que foram André Luiz Lourenço, que fazia tempo que não participava, o Ângelo José Pádua, o Eduardo Zanotti, que subiu um pouco lá em cima, o João Silva, que também subiu um pouco lá em cima, e a Má França, que, como eu acho que foi a primeira vez que ela está participando, também ela não seguiu muito a direção. Aí tivemos os B+, uma quantidade enorme, né? Praticamente todo mundo foi praticamente isso, fora os 18 que foram B++. E são eles: Adilson Gomes, Adonias Silva, Ariadna Lira, Ariel Rocha, César Santos, Cristina Sá, Dani Rocha, Dejeane Santos, Eduardo Nogueira, Edivânia Menina, Érica Liz, Fábio Macedo, Fernanda Ribeiro, Gideão Ferreira, Joandre César, Kika Prado, Cláudio Márcio, Luiz Guerrar, Luna Santos, Márcia Leão, Maria Edileide, Milena Gadelha, Novaes, Paulo Fante, Pedro Parreira, Rayane, Renata Felão de Castro, Renata Ottoni, Robert William, Rochelle Pessoa, Rodrigo Fonseca, Rosana Trentin, Ruth Raquel, Shirley Ferreira, Thaís Dutra, Vandir Pereira, Wanda Maia, Wellington Dutra e Zi Rodrigues. Todos esses B+. São, como vocês sabem, B+, são boas gravações. Boas gravações. Então agora vamos para os B++. Antônio Cipriano, Dani Eder de Aguiar, Fausto Barral, Jaime Rielme, J. Júnior, Lucila Reichart, Márcio Santos, Maria Rita Santos, Paula Cavalcante, Priscila Santos, Rafael Pestana, Sandra Maura e Zeca Santos. E agora nós tivemos 5 B+++. Qual foi o critério de ser os 5 B+++? Desses 18, esses 5 nunca tinham sido destaque. Então, como é um texto que não dá para se destacar tanto a participação entre um e outro, fica mais difícil de você escolher um ou dois. Então eu resolvi escolher esses que nunca tinham sido destaque, até porque houve um crescimento
dos 5, 3 fizeram meu curso, eu senti um crescimento muito grande na atuação deles, e 2 que não fizeram curso, mas que também têm melhorado muito na sua performance. Então, achei que foi super merecido para esses 5, até pela evolução. E eu não vou usar as 5 gravações inteiras, porque senão fica chato. Eu vou editar. Ou seja, vou pegar trechos de um, de outro, para fazer E esse texto permite isso, esse texto do Sufresh permite isso. Então eu vou fazer uma edição com as frases, e acho que vai ficar bem legal. Talvez até vou colocar uma musiquinha, porque acho que, né, vale a pena. Então foram eles: Desson Ribeiro, Fernando Faluxis, Ione Lopes, Roberto Feliz e o Tony Rezec. Os 3 que fizeram o curso foram o Desson Ribeiro. Ele reclamava: poxa, eu fiz o curso e só fico no B+, só fico no B+. Falei, uma hora chega lá. Chegou. Pode ouvir que a gravação é boa. Fernando Faluxis também fez o curso comigo, e a Ione Lopes também fez. O Roberto Feliz, não, e nem o Tony Rezec. Então, esses foram os 5 destaques desse desafio 130, desse texto do Sufresh. Então, na segunda-feira, dia 8, a gente publica um videozinho com as 5 vozes num texto editado, vai ficar bacana. Então, essa foi a avaliação do desafio 130. Quero só relembrar que no dia 15 de novembro a gente vai ter um workshop, que são os workshops passo a passo, com princípios de locução conversada, certos problemas que a gente vê, que eu vejo muito aqui, né? Eu falei na direção, Sufresh é o suco de frutas orgânicas para toda a família. Então, para toda a família, o que é? É uma coisa bacana, né? É uma exclamação. E ouvi muitas vezes as pessoas falando, Sufresh é o suco de frutas orgânicas para toda a família, para baixo. E para toda a família, para baixo, você tira a valorização que você tem que dar para aquela frase. Então, isso é uma das coisas que a gente vai trabalhar no workshop, por exemplo, né? Outro é, Sufresh é o suco de frutas. Tem que dividir, não pode... Sufresh é o suco de frutas porque você tira a atenção da pessoa que está vendo, porque vai uma frase muito direta, não dá para pensar no que está se falando. Enfim, são pequenas dicas, são pequenas observações que fazem com que a sua locução melhore muito, fique muito mais expressiva. É esse que é o trabalho. Então, mais uma informação, o Voz à Obra Online, agora ele fica abertura perpétua, agora não fecha mais, pelo menos por um tempo. Então, muita gente que entra em contato comigo fala, espera o fim do mês, agora não precisa esperar mais. Quando entrar em contato, eu só passo o link. E também vocês ficam sabendo, se quiserem entrar lá no link, depois a gente vai colocar aqui, que é vozaobraonline.card.co, que é um site especial. Pode entrar, conhecer os detalhes do curso, conhecer o conteúdo e os valores, e depois também, se quiser, gostei desse aqui, vou comprar para mim, pronto, vou investir na melhora da minha locução. Então, aí já está lá no jeito, é só entrar e investir. Então é isso. Na segunda-feira a gente lança mais um episódio do Viver de Locução, uma gravação bacana, que foi bem legal a gravação que eu fiz, com gente
que está na faixa da maioria de vocês, com gente que está dando certo, que está realmente vivendo de locução. Então é isso. Agora, amanhã temos mais um texto que eu vou mandar para quem está na minha lista. Quem não tiver na minha lista, que quer receber o texto, é só entrar em vozaobra.com/desafio, escreve o e-mail lá, vai receber o e-mail com o texto. Se inscrever hoje ou amanhã, antes de eu mandar o e-mail com o texto novo, vai receber o texto velho, mas aí já entra, o importante é que entra na lista, e aí depois, quando eu mandar o e-mail para valer, já vai receber 2 e-mails, um com o texto velho e um com o texto novo em seguida. Então, espero que amanhã, quem esteve aqui comigo hoje, esteja amanhã, ou outros participantes do Desafio Voz à Obra, os 60 e poucos que nós tivemos, 62 que nós tivemos dessa vez, mas temos bastante gente que participa, isso é bem legal. Então, até amanhã e Voz à Obra!